Atraia dinheiro com sua mente. Existe um princípio silencioso que governa resultados que a maioria das pessoas nunca percebe. Aquilo que domina a sua mente começa com o tempo a dominar a sua realidade. E quando o assunto é dinheiro, prosperidade e crescimento, esse princípio se torna ainda mais evidente. Muitas pessoas trabalham duro, tentam de tudo, mas continuam presas no mesmo nível financeiro. Não porque faltam oportunidades, mas porque existe um padrão interno que impede o avanço. A Bíblia mostra que a mente tem um papel central nesse processo e que a verdadeira transformação financeira começa antes de qualquer dinheiro. Chegar começa dentro. Em Provérbios está escrito que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma revelação profunda. Significa que sua identidade, suas decisões e seus resultados estão diretamente conectados à forma como você pensa. Se alguém carrega dentro de si uma mentalidade de escassez, medo e limitação, mesmo quando surgirem oportunidades, essa pessoa pode não conseguir aproveitar, porque a mente não está preparada para aquilo. Agora entenda algo importante. Atrair dinheiro com a mente não é sobre mágica, não é sobre fórmulas vazias. É sobre alinhamento. É sobre ajustar sua forma de pensar aos princípios que geram crescimento, valor e prosperidade. E a Bíblia deixa claro que isso começa com a renovação da mente. Romanos ensina que a transformação acontece quando a mente é renovada. Ou seja, não adianta querer viver algo novo mantendo pensamentos antigos. Muitas pessoas cresceram ouvindo frases como dinheiro é difícil, rico não vai para o céu. Isso não é para gente como nós. E essas frases foram se tornando crenças. E essas crenças começaram a influenciar decisões. A pessoa passa a evitar oportunidades, a se sabotar, a não acreditar que pode crescer. E sem perceber, ela cria uma barreira invisível que impede o avanço financeiro. Mas a Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, ela mostra que Deus é fonte de provisão, crescimento e abundância. Em Deuteronômio está escrito que é Deus quem dá a capacidade de adquirir riquezas. Isso muda completamente a perspectiva, porque mostra que prosperar não é errado. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é quando o dinheiro ocupa o lugar errado no coração. Quando a mente está alinhada, o dinheiro deixa de ser um objetivo e passa a ser consequência. E aqui entra um dos princípios mais poderosos: foco em valor. Provérbios ensina que o diligente prospera. Isso significa que pessoas que geram valor, que resolvem problemas, que são constantes e comprometidas, tendem a crescer. E quando sua mente começa a focar em como gerar valor, o dinheiro começa a aparecer como resultado natural. Agora pense nisso. Você está focado apenas em ganhar dinheiro ou em se tornar alguém que gera valor? Porque quem foca apenas no dinheiro pode se frustrar rapidamente. Mas quem foca em crescimento, aprendizado e contribuição, constrói algo sólido. Outro ponto fundamental é a forma como você enxerga oportunidades. Muitas vezes, oportunidades não aparecem como algo óbvio. Elas vêm disfarçadas de desafios, responsabilidades ou até problemas. E se a mente não estiver treinada para enxergar além da dificuldade, essas oportunidades passam despercebidas. A Bíblia mostra isso na história de Isaac. Em um período de crise onde havia fome na terra, ele decidiu plantar. Isso não fazia sentido para a lógica comum, mas mesmo assim ele plantou. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Isso é mentalidade. Isso é agir baseado em princípios e não apenas em circunstâncias. Enquanto muitos estavam paralisados pelo medo, ele tomou uma atitude diferente. Isso fez toda a diferença. Agora entenda, sua mente precisa ser treinada para agir com fé, não com medo. Porque o medo paralisa. O medo faz você adiar decisões importantes. O medo faz você perder oportunidades. Mas a fé impulsiona. A fé faz você avançar mesmo sem garantias. A fé
faz você enxergar possibilidades onde outros só veem limitações. Outro princípio importante está relacionado às palavras, Provérbios. Diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que aquilo que você fala influencia diretamente sua mente. Se você constantemente declara escassez, dificuldade e impossibilidade, sua mente começa a aceitar isso como realidade. Mas quando você começa a declarar crescimento, oportunidade e provisão, algo começa a mudar. Não é sobre repetir frases vazias. É sobre alinhar suas palavras com aquilo que você acredita. E aqui entra algo essencial: identidade. Muitas pessoas querem ter resultados diferentes, mas continuam se vendo da mesma forma. Se alguém se vê como incapaz, essa identidade influencia suas decisões. Se alguém se vê como alguém destinado à escassez, essa pessoa age de acordo com isso. Mas a Bíblia mostra que em Deus existe uma nova identidade. Você não é definido pelo seu passado. Você não é definido pelas suas limitações. Você é definido pelo propósito que Deus colocou em você. E quando essa identidade começa a ser aceita, tudo muda. As decisões mudam, as atitudes mudam e os resultados começam a mudar. Outro ponto poderoso é a disciplina. Provérbios ensina que os planos do diligente conduzem à fartura. Isso mostra que atrair dinheiro com a mente também envolve consistência. Não é algo instantâneo, é um processo. É repetir boas decisões diariamente. É manter constância mesmo quando os resultados ainda não apareceram. A disciplina transforma a intenção em resultado. Sem disciplina, até a melhor mentalidade perde força. Agora, existe algo que conecta tudo isso: ação alinhada. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Isso significa que não basta pensar diferente. É preciso agir diferente. Se sua mente está sendo renovada, suas atitudes precisam refletir isso. Se você acredita em crescimento, precisa começar a agir como alguém que está crescendo. Se você acredita que Deus pode abrir portas, precisa estar preparado para atravessar essas portas. A ação reforça a nova mentalidade. Cada atitude alinhada fortalece a nova programação. Agora imagine o seguinte cenário: duas pessoas recebem a mesma oportunidade. Uma tem mentalidade de escassez, medo e dúvida. A outra tem mentalidade de fé, crescimento e confiança. A forma como cada uma reage será completamente diferente. E com o tempo, os resultados também serão diferentes. Isso mostra que o ambiente pode ser o mesmo, mas a mente muda tudo. Outro exemplo poderoso é o de José. Ele passou por situações extremamente difíceis. Foi vendido como escravo, injustiçado e preso. Mas mesmo assim, sua mente permaneceu alinhada com propósito. Ele não se deixou dominar pela amargura. Ele não desistiu. Ele continuou crescendo, aprendendo e se desenvolvendo. E quando a oportunidade apareceu, ele estava preparado. Isso é atrair resultado com a mente. Não porque ele pensou positivo, mas porque ele manteve uma mentalidade alinhada com propósito e ação. Agora, talvez você esteja pensando, por onde começar? Comece observando seus pensamentos. Comece identificando crenças limitantes. Comece substituindo mentiras por verdades. Comece alimentando sua mente com aquilo que fortalece. E, principalmente, comece agindo de acordo com aquilo que você quer se tornar. Porque, no final, atrair dinheiro com a mente não é sobre o dinheiro em si. É sobre se tornar a pessoa capaz de gerar, administrar e multiplicar esse dinheiro. E quando você se torna essa pessoa, o dinheiro deixa de ser algo distante. Ele começa a se aproximar como consequência natural. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Sua mente hoje está te aproximando ou te afastando da vida que você deseja? Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários: minha mente atrai prosperidade. Declare isso como um compromisso de mudança. Curta este vídeo para que mais pessoas possam entender esses princípios e transformar suas vidas. E se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender como alinhar mente, fé e ação para viver uma vida de crescimento real, propósito e
prosperidade verdadeira.